Só aparecer os slides. Boa noite, gente. Vamos começar a nossa aulinha de metodologia da pesquisa, hoje, 6 de novembro de 2020. Hoje nós iremos finalizar, ou pelo menos começar a finalizar nossos artigos, os artigos que vocês construíram, e hoje temos a aula sobre a referencial teórico. Alguns chamam de fundamentação teórica, outros chamam de estado da arte, tem vários nomes, mas em tese, o capítulo ele refere-se à construção teórica dos argumentos utilizados no trabalho. Ou seja, você vai tornar científico aquela problemática que você levantou. Você vai tornar as suas argumentações elas com ciência. Você vai trazer os autores junto com você. É essa parte que nós iremos ver. Então, dentro da perspectiva do referencial teórico, eu queria dizer algumas coisas para ficar mais claro, né? O capítulo referencial teórico será o segundo capítulo, ou seja, capítulo 2. Como vocês bem lembram, todo o trabalho é dividido em 3 partes, né? Enquanto elemento textual, é dividido em, primeiro, a introdução, ao qual vocês já fizeram, o desenvolvimento, que são os capítulos que você vai desenvolver, né? E finaliza com a conclusão ou as considerações finais. Hoje nós iremos ver, basicamente, ou iniciaremos hoje terminaremos na próxima aula, o desenvolvimento. Porque o foco principal do artigo de vocês, ou do resumo estendido, é desenvolver uma ideia para que você possa contextualizar ela e finalizar junto com o orientador, ou deixar ela no formato apresentável para um pequeno congresso. Então, o trabalho que vocês vão levantar, vocês vão trazer, é um capítulo de fundamentação teórica. Vocês vão buscar a parte teórica do capítulo. Então, ela subdivide grosseiramente, ele subdivide em algumas partes. Então, quando você coloca 2 capítulos, referencial teórico, você vai ter que apresentar algumas partes desse trabalho. Ou seja, vamos começando, então, o tópico 2.1, apresentem a historicidade do seu tema. O que seria uma historicidade? Seria você apresentar um breve histórico, contextualizar o tema no tempo e no espaço para o leitor, que lembre-se que quem vai ler não conhece o tema. Então, você primeiro tem que contextualizar. E aí a gente chama de breve histórico, ou historicidade. Por exemplo, você quer falar sobre crime. Crime hediondo. Então, surgimento até o conceito... Vamos ver se a gente segue junto. Você, por exemplo, vai falar sobre crime hediondo. Então, o tópico 2.1, você pode ter assim, breve histórico sobre crime. Então, você vai apresentar um histórico cronológico. A expressão crime surgiu na Grécia, que quer dizer isso, define-se disso, você vai falar um pouco de história, depois foi colocado assim, aí você vai contextualizar historicamente, breve histórico. Quando eu digo breve histórico, não é para danar escrever sobre isso, vou colocar as coisas mais importantes. Até mesmo se colocar demais, o orientador ou eu iremos retirar. Vocês entenderam essa primeira parte? Bom, agora que eu estou lendo o que o Raul escreveu, eu concordo. Você vai falar do surgimento do seu tema até entregar para o próximo tópico, que é o conceito. Se foi isso que você quis dizer, Raul, você está correto. Alguém quer tirar uma dúvida, perguntar? Você tá correto. Veja o que Raul quis dizer no seu texto aqui. Você vai começar a situar o leitor sobre o seu tema de uma forma que você vai trazer a historicidade, ou seja, o histórico, e tem que ser cronológico. Se você, por exemplo, vai escrever uma monografia e vai falar sobre crime hediondo, aí sim você vai gastar um pouco mais de texto falando da origem do crime, como é que se coloca, assim, desde a parte histórica mesmo, falando. Todo mundo entendeu o tópico 2.1?
eu vou combinar uma coisa com vocês, que eu já percebi que fica meio chato, por minha parte de vocês também. Que quando eu pergunto, vocês entenderam? Aí fica aquele silêncio, até tem um delay também, né? E depois tem que um deles, para não deixar eu ficar sozinho, ficar calado sozinho, né? Aí vem algum diz assim, entendi. Vamos entender, vamos combinar o seguinte. Quem não entender alguma coisa, ou escreve ou fala. Porque eu abri dois, se vocês olharem aí no histórico de pessoas, eu apareço 3 vezes. Uma delas é o slide, outra sou eu que estou gravando, e uma terceira eu botei, sou eu também, eu abri só para ler o chat. Então eu vou estar ligado no chat. Sendo assim, vamos combinar aqui. Eu vou continuar falando. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação, ou escreve ou fala. Eu não vou ficar perguntando, entenderam? E esperando vocês, tá bom? Combinado isso? Ok, Laís, valeu. Seguindo, pronto, fica melhor, né? Então, seguindo. Vamos falar sobre referencial teórico. Então, assim, como é que é a organização de um trabalho científico? Quando eu digo monografia, gente, eu não estou falando da monografia propriamente dita, aquela monografia de final de curso de direito, de economia, de administração. Eu estou falando de um trabalho monográfico, uma pessoa que escreve. Mostra-se como trabalho, eu vou mostrar a vocês como o trabalho é estruturado. Inicia se apresentando um número de capítulos, considerando que eles são introdução até a conclusão, eu já falei. Em seguida, escreve-se um parágrafo para cada capítulo. Isso é a introdução que vocês têm que finalizar, tá? Finalize a sua introdução, mas ainda vou finalizar vou fechar com vocês. Mas aí a ideia de fundamentação teórica ou revisão de literatura ou referencial teórico. Tudo é a mesma coisa. O que é que deve conter ou constar neste capítulo? Além da historicidade, ou do breve histórico sobre o tema, vocês vão trazer os conceitos que vão ser trabalhados na pesquisa. O que quer dizer isso? Como eu disse no exemplo anterior, se eu for falar sobre crime hediondo, eu vou abrir o tópico 2.1 falando da historicidade, um conceito, um breve histórico sobre isso. Eu posso chamar de breve histórico ou historicidade do crime. O tópico 2.2 eu posso chamar de conceitos de crime ou simplesmente o crime. Aí sim, eu vou discorrer sobre o que é crime em relação à definição, usando doutrinadores como para definir o que é. Posso usar o próprio Código Penal, ver lá o que significa lá no Código Penal, ou no Código de Processo Penal, e aí você pode usar o doutrinador ou a letra da lei para conceituar o que é crime. Dentro do conceito de crime, você vai topificá-lo. Então, dentro do 2.2, que é crime, você vai falar os tipos de o conceito. Aí você pode chamar de 2.2.1, tipos de crime, 2.2.2, penas, 2.2.3, aí vai. Você vai fazer um mapinha sobre o seu capítulo, o seu tópico de crime. E aí você vai caminhar até chegar ao seu tópico, que é o crime hediondo. Porque quando você topifica, você diz os tipos de crime, você vai lá por último, você vai botar o que você vai usar. Então, estrategicamente, coloque como último o crime hediondo, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando. E aí, se você quiser construir um pouco mais detalhado, você pode botar um 2.3 falando sobre como são os crimes no resto do mundo. Você pode fazer um estudo comparativo, um comparado, mostrando como é em outros países, como é que se define em outros países. Finalizei o meu referencial teórico. E é neste capítulo onde você vai utilizar bastante, exageradamente, autores. E aí vocês vão usar que aprenderam. Citação direta, citação indireta, citação de citação, nota de rodapé, o que for necessário. Quando é que eu vou sugerir, e não vou exigir, porque nesse primeiro momento é um pouco mais complexo, dependendo de quem vai estar orientando vocês. Mas eu vou querer que vocês não usem a citação direta, a não ser que você use a letra de lei. Se você for usar a letra da lei,
a letra da lei, você usa como citação direta, porque você não vai interpretar a lei. Se for o que o autor quis dizer, você interpreta, você coloca com suas palavras o que o autor quis dizer. E não precisa colocar o número da página. Então, é autor e ano. Tá? E vai ficar dentro do texto. Isso vai garantir a autonomia de vocês, autores. A quantidade de livros não é regra, não tem quantidade. Quantas referências eu preciso ter? Existe uma coisa que se um aluno meu me pergunta, eu estou orientando 7 trabalhos em administração e em logística, se ele me pergunta, eu digo, quanto mais melhor. Mas quanto é um mínimo? Eu digo que eu usaria no mínimo 5 autores para um trabalho pequeno como o de vocês. Mas eu exijo que os meus alunos usem acima de 10 obras. Como vocês vão trabalhar com 5 páginas no máximo, então acho que 5 autores, 5 obras, contando autores, doutrinador e a legislação. Então eu acho que no mínimo 5, no máximo, aí não tem limitação. Eu também acho que 5 muito pouco, Raul. Vai depender, mas eu estou falando 5 como doutrinador, né? Como doutrina. Você pode usar, doutrinador que eu digo autor. São 5 páginas no mínimo. No mínimo 5 páginas, Jonathan. Tá? Um resumo estendido. Então, é claro que eu vou ter um máximo. O máximo, não, eu não vou determinar máximo, não. Eu vou dar até 10, eu acho que está suficiente até 10. Até mesmo que eu não sei se vocês vão querer levar à frente. Mas pode ocorrer de alguém se perder na disposição das informações, usar muita citação. Sim, pode acontecer de você usar muita citação, mas aí tem o trabalho do orientador, seja eu ou seja um orientador que vocês venham a ter. Tá? Aí a gente vai fazer esse filtro. Tá? Okay? Continuando, não fique restrito a livros. Eu prefiro, inclusive, que vocês utilizem mais artigo científico atualizado do que, né, ou tese de dissertação. Evite monografia do mesmo nível que vocês, ou seja, de graduação. Evitem o máximo que puderem monografia de graduação. Tese de dissertação é um interessante, tá? Porque eles vão ter muito mais credibilidade. Quanto mais avançado o nível do trabalho, mais credibilidade ele passa. Certo? Então, vamos lá. Referencial teórico, capítulo 2. Capítulo 2.1 seria o breve histórico, historicidade, como vocês queiram. O tópico 2.2 você vai conceituar, e aí você pode abrir para o 2.3, fechando o seu referencial teórico. Tá bom até 2.3. Entendido? Então, vamos lá. As citações devem ser inseridas em um texto construído de acordo com o raciocínio lógico, porque você não pode simplesmente inserir uma citação sem ela ter nada. Acontece, você coloca uma citação direta e ele fica como se tivesse caído de paraquedas, não tem nada a ver a citação com o texto. Ou fala rapidamente. O que tem que vocês entenderem é uma sequência lógica. Olha lá a sequência lógica. Todo parágrafo que você escrever na referencial do capítulo de desenvolvimento, nos capítulos, ele tem que ter a seguinte relação. Cada capítulo deve estar relacionado com o que vem antes. E deve se chamar o próximo. Eles têm que ser conectados textualmente. O que quer dizer isso? Se você começa o referencial teórico, o primeiro parágrafo ele tem que se relacionar ao tema. O próximo parágrafo ele tem que estar relacionado com o tópico anterior. Ele tem que sempre estar fechando o raciocínio. Evitem também fazer parágrafos muito compridos, muito grandes. Acho que 5, 6 linhas é o suficiente para fechar um raciocínio. Depois e antes do título, não fazer citações.
Isso é muito, sem comentário, isso é muito importante. Não se deve começar um tópico ou um capítulo, tipo assim, capítulo 2, referencial teórico, começar com a citação direta. E ao final de cada tópico ou capítulo, fechar com a citação direta. Sempre tem que haver texto antes e depois, no final e no início de cada ou capítulo ou tópico. O referencial teórico é fundamental para fazer análise e interpretação dos dados coletados, uma vez que se busca relacionar os dados com a teoria. No caso de vocês, nenhum vai fazer estudo de caso, ou estudo de campo, ou aplicar questionário, nenhum de vocês vão fazer. Então, é só para vocês entenderem que toda vez o referencial teórico ele está relacionado com a tua pesquisa. Se você faz uma pesquisa de campo, aplica um questionário, faz uma entrevista, os termos utilizados na pesquisa, na coleta de dados, tem que estar definido no referencial teórico. Exemplo, eu quero fazer uma discussão, eu vou fazer uma discussão sobre o aborto na adolescência, na infância e adolescência, no menor de idade. E aí eu resolvo fazer um questionário online para as pessoas saber o que eles acham sobre isso. E lá pelas tantas eu vou discutir, por exemplo, a maioridade penal, ou eu vou discutir a expressão imputável, eu vou discutir o ECA. Então, se eu vou discutir isso no meu trabalho, eu tenho que usar no referencial teórico a explicação desses termos. Tudo que você for usar no trabalho, ao longo do trabalho, você tem que ter explicado, contextualizado, com fonte segura e confiável no referencial teórico. Essa é a base. Aí, lá pelas tantas, eu discuto, dentro do tema, eu vou discutir sobre uma coisa, sei lá, sobre o aborto em lugares não permitidos. E aí eu vou trazer no referencial teórico as permissões que a lei traz do aborto. Existe uma sequência de permissões, não é permissão, né? Na verdade, tem a regra e você tem as coisas que pode fugir da regra. Então, assim, são as coisas que você pode. Então, toda vez que você vê algo novo, tem que contextualizar um referencial teórico. Eu estou falando isso para um trabalho mais completo. O trabalho que vocês vão fazer ele vai ser mais curto. Mas a ideia que vocês vão ter e saber construir um trabalho, e eu vou falar isso mais na frente, é que vocês precisam conhecer a ideia do qual é o papel do referencial teórico no trabalho científico. Aí, quando a gente fala trabalho científico, a gente está falando de corpo do trabalho, né? O corpo seria o texto do trabalho, o texto utilizado. Vamos lá. Antigamente, a desculpa era a falta de material. Hoje, tem material demais. Montar pedrinhas organizadas, tá? Vamos ver o que o autor está dizendo. Isso aqui quem está dizendo eu acho que é Vergara. Montar pedrinhas organizadas, arrumadas, não jogá-las aleatoriamente, interrelacionar os conteúdos, é isso que você tem que fazer. Então, qual é a sequência do texto? Eu leio o artigo e analiso. Guardo a informação, sintetizo, guardo o resumo, aí eu faço as fichas de síntese e aí eu vou recontextualizar. É assim que a gente faz. O exemplo que vocês aprenderam na primeira unidade, que é o fichamento. Eu ensinei a vocês a fazer, ou pelo menos ensinei basicamente a fazer um fichamento. Ler o material e sair anotando para depois usar no texto. Segunda forma de vocês fazerem, eu gosto muito de dar essa forma, que é a minha fórmula. Eu leio bastante, sento e vou escrever. Simplesmente vou danar escrever. Depois eu vou buscar as referências. E aí eu sei onde eu li e vou trazer o autor de volta para o texto, o corpo do trabalho. Cuidado para não exagerar. Eu já vi trabalho assim. O foco é no conteúdo e não nos autores. Olha só quantos autores a pessoa botou para falar essa pequena frase. A frase acaba aqui, 2 pontos. E aí, olha quantos autores. Não é necessidade de fazer isso, tá?
tem apenas isso aqui seria o suficiente. É muito interessante vocês verem que o foco principal tem que ser, precisa ser e obrigatoriamente é o conteúdo. Quantidade de autores é relevante, mas você não pode fazer esse exagero de autores para falar a mesma coisa. Outra coisa que vocês têm que fazer, que aí realmente vocês melhoram o seu texto, é que vocês leem vários autores e conseguem perceber o que os autores, diversos autores, falaram da mesma coisa. E aí você pode achar os pontos em comum dos autores, né? Ou necessariamente falar a diferença entre os autores, tipo, segundo fulano de tal, blá, 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 em contraposição, Cicrano argumenta tal, 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 tal. Essa é uma possibilidade. Ou você diz, vai ficar, inclusive, é muito bonito o texto. Segundo fulano de tal, dos anzóis, isso, blá, 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 blá. E ainda, aí você pode falar, já fulano de tal corrobora falando tal, 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 tal. Então é uma forma de você fortalecer todo o seu texto. Integrar as categorias, características do texto, análise crítica, não aglomerado no resumo. Relacionar com um texto com outro. Ou seja, toda vez que você lê diversos autores, você vai perceber, daqui fala da mesma coisa, você vai perceber que esses autores eles têm visões diferentes da mesma coisa ou ainda visões iguais de coisas diferentes. E aí cabe a você montar essa coxinha de retalho. Aí eu já falei sobre você sobre a citação direta e indireta. Deixa eu ver se o texto precisa de mais alguma coisa. Deixa eu só ver aqui. Eu vou voltar a falar sobre isso mesmo. Então, assim, você pode, quando eu falo sobre citação direta e indireta, eu estou dizendo a vocês que evitem a citação direta, foquem na citação indireta. Por que focar na citação indireta? Porque mostra vocês mais autônomos, com mais autonomia. A partir do momento que você lê um trabalho, você lê um artigo, um livro, um texto, você automaticamente está levando o seu posicionamento como no texto. O que eu costumo sempre dizer, quando eu estou ensinando a escrever, porque eu fazia dentro do curso que eu dou, eu dou a escrita científica. Eu estou fazendo agora com vocês, eu vou fazer isso na penúltima aula ou na antepenúltima, ou seja, na próxima aula. É falar de cada texto, de cada parágrafo. Tal. Então, quando vocês construírem um texto, tenha sempre em mente que o texto é seu. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque muitos autores, muitos alunos, eles acham que se encher de citação direta, o texto fica mais bonito. Até pode esteticamente ficar bonito com aquele texto, depois tem no meio tem uma citação. Mas aí, o que vai aparecer quando você exagera? Vai parecer que você não se posicionou, apenas copiou, colou o que os autores disseram. Quando você interpreta a citação do autor, você está mostrando a capacidade que vocês têm de relacionar o que leu com o tema que vocês estão escrevendo. Por isso que eu prefiro que vocês façam a citação indireta, que deixe o texto mais à cara do autor. Eu prefiro que vocês escrevam a citação, ou ainda uma citação direta que seja curta, na continuidade do texto, também fica bastante interessante. É bastante aceito na literatura, nos congressos, nas revistas por aí. E eu posso dizer a vocês, quem estiver interessado em escrever para a revista, esqueçam a citação direta. Esqueçam. Eles não têm lugar nenhum que é proibido, mas eles não veem com bons olhos quando você enche o trabalho de citação direta. Ou ainda citação de citação. Aí vem aquela crítica que eu disse a vocês. Por que usar citação de citação, o APUD? Por que usar? Só se deve usar
em algumas situações muito pontuais, quando você não tem a obra e a obra é clássica, a obra é antiga, é uma coisa difícil de se adquirir. Quando você faz isso, realmente é aplicável o fato. Você tem. Como é que você vai ler sobre um livro de 1800 e bolinha? Ou um livro que é muito raro, de, sei lá, um autor aí de direito, como é o nome dele, Aníbal Moura. Você não tem esse livro, é difícil, um livro muito difícil de se ter, e de repente precisa. Na minha área, a gente tem os livros, por exemplo, de Schumpeter. Schumpeter é um livro que é difícil de se ter. Um pouco mais fácil hoje, porque hoje as coleções de economistas, eles trazem ele atualizado, mas a obra original, diga-se passagem, eu tenho, ela é de 1837, então você não é fácil de ter. Só que todos os trabalhos, muito trabalho que eu leio, tem a citação de Schumpeter. E aí eu posso usar, sem nenhum problema, porque é uma obra rara, uma obra difícil de ter. Primeira parte, que foi a parte do referencial teórico. Alguma dúvida? Ok. Agora, continuando com o desenvolvimento, né, que é o capítulo de desenvolvimento, o capítulo 2 seria propriamente a referencial teórico. No capítulo 3, ele vai depender do que você fez. Se você fez um trabalho de pesquisa, um estudo de caso, um estudo de campo, aplicação de questionário, entrevista, ou um relatório de observação, aquilo que foi ensinado lá no final da primeira unidade, no início da segunda unidade, aliás, você precisa ter um capítulo metodológico, um capítulo que fala da metodologia, passo a passo, dizendo qual é a natureza do trabalho, dizendo qual é a abordagem, quais são os objetivos, qual é o procedimento técnico do trabalho. No caso de uma pesquisa bibliográfica, ele não tem isso. E quando você tem uma pesquisa que tenha uma abordagem mais bibliográfica, aí você tem a descrição dos resultados. No caso do referencial teórico, no estudo bibliográfico, a descrição dos resultados tem a ver com um outro capítulo que você discute o tópico. Vamos lá. O exemplo que eu dei agora há pouco. Estou falando sobre crime hediondo. Então, no capítulo 2, eu vou falar sobre todos os crimes, os tipos, as penas, falar sobre todos os crimes e todas as suas respectivas penas, e também falar do crime hediondo. Já no próximo capítulo 3, aí eu vou abrir um capítulo apenas falando sobre crime hediondo. E que crime hediondo? Vou focar, por exemplo, em coisas que fatos que aconteceram, que casos que aconteceram, aqueles que a mídia deu mais publicidade, alguns que são mais complexos, e aí você discute o capítulo 3, trazendo a discussão do ponto de vista, ou do ponto de vista teórico. Você vai trazer especificamente a discussão do seu tema. E aí é o que eu vou observar no trabalho de vocês. Vocês vão abrir um capítulo que provavelmente alguns de vocês que já adiantaram o trabalho deve estar misturado com o referencial teórico. Quer dizer isso que vocês podem usar gráfico, tabela, no caso, se for o caso de pesquisa de campo, mas também pode usar ele com a descrição dos objetivos do que você obteve, interpreta o dado e analisa. É um capítulo só, discussão, análise dos resultados. Você não vai botar esse nome, porque o trabalho de vocês não é estudo de caso ou estudo de campo. Então, vocês não vão usar esse capítulo, mas ele existe. No futuro próximo, no caso de Isabela, do segundo A, ela ia fazer uma pesquisa de campo. E aí ia servir para ela a discussão e análise dos resultados obtidos, que era a partir de uma entrevista e de um pequeno questionário. Aí ela ia utilizar a análise e discussão dos dados. Por fim, as considerações finais do trabalho, que é quando você vai trazer, de fato, o primeiro ponto, que é a problemática,
e apresentar de uma forma direta, textual, que você alcançou que você respondeu a problemática, a pergunta de pesquisa. Como é que você faz isso? Quando você levantou os objetivos geral e específicos, você seguiu um roteiro para responder a pergunta de pesquisa. E aí cabe ao autor apresentar ao leitor todas as conclusões obtidas com o trabalho. O mais importante nas conclusões, nas considerações finais, é que o leitor tenha claro na leitura, no texto, a relação entre a pergunta de pesquisa e a resposta. Ele não vai voltar às páginas para ver qual era a pergunta de pesquisa mesmo, qual era o objetivo geral mesmo, qual era a hipótese levantada mesmo. Eles não vão fazer isso. Então, é muito importante que você comece os parágrafos falando o que é que você vai falar. Então, em relação ao objetivo geral do trabalho, aí você repete ele, alcançou-se, aí você diz por que, como. Em relação à hipótese levantada, ou às hipóteses levantadas, aí você vai relacionar. Isso são as considerações finais de um trabalho. Deixa eu ver só uma coisa aqui. E eu gosto muito disso, gente. Se alguém quiser fazer um trabalho bem feito, faça sempre uma sugestão para um leitor sobre uma pesquisa que você sugira uma pesquisa. É tipo assim, ó, eu estou fazendo sobre crime hediondo, eu gostaria de falar também sobre crime de lesa pátria. Aí você sugere crime de lesa pátria, porque tinha a ver com o seu trabalho, mas que você não alcançou. Você não teve tempo, porque o trabalho não era esse foco. Eu gosto muito de finalizar com a sugestão de pesquisa futura. Ok, até agora. Finalizando o trabalho, você tem a parte pós-textual. Nós já discutimos que em artigo não tem elemento pré-textual, a não ser a metade da página, mas ela tem elementos textuais e também tem elementos pós-textuais. Quais são eles? As referências, o apêndice e anexo. Referências são os autores, obras que vocês utilizaram. Todas elas, todos vocês aprenderam a fazer. Elas têm que estar em ordem alfabética, tem que começar sempre com o último nome do autor. Se for uma citação, se for uma referência de internet, ela tem que ter disponível em, acessado em, tem que ter toda essa construção. Se for livro, é só você olhar o seu livro, olhar a ficha catalográfica do livro. E aí, na aula passada, na quarta-feira, uma aluna me perguntou, se eu tenho uma obra, eu baixo um livro e o livro vem completo para mim. Eu vou até perguntar isso para você, para saber o que vocês acham. Eu baixei um livro de, sei lá, de Venosa. Eu baixei o livro veio completo, um livro em PDF, que a própria editora disponibilizou gratuitamente, ou alguém pagou, e você tem a obra completa. Essa obra, eu posso considerar como um livro físico, estando no meu computador e eu não imprimi, ou é considerado uma referência da internet? O que vocês acham? Eu acredito que seja do livro, não, professor? Porque a pessoa vai estar lendo o livro, não é isso? Quero ouvir primeiro, depois eu digo que é. Caio acha que é um livro, aí Jonathan também acha que é um livro. Eu acho, né? Baseado no meu achismo, não tenho certeza não. Diga aí o que você acha. Que vai ser de um livro, só que vai ter que identificar que foi retirado da internet, não sei. Mais alguém quer dar a sua posição? Thales acha que é livro também. Bom, é um livro. É como se você tivesse ele na sua casa. É como se você tivesse impresso um livro mesmo. Você tem um livro impresso, é como se você tivesse impresso, ele está do seu lado. É uma obra que você colocou na sua biblioteca. Entendeu? Então, é um livro. Não precisa colocar o link.
não precisa colocar o link. É um livro. Ok isso? Então você já tem essa vantagem. Eu baixei o livro inteiro. Por que eu digo isso? E é bom para Raul, que o Raul estava com essa dúvida. Até porque o e-book também é. Exatamente, o e-book é um livro. E ele é digital, ele é eletrônico. Quando você tem acesso à ficha catalográfica do livro, você pode considerar que ele é um livro. O grande problema, gente, é que quando você consegue um livro, baixar um livro pela internet em PDF completo, normalmente é a versão muito antiga. Exemplo que eu vou dar a vocês. Eu tenho um livro aqui, que é a Teoria das Carteiras, que é um livro de análise de investimento. Estou falando sobre as carteiras de investimento. É a parte teórica. Ele é um livro brasileiro, mas é de traduzido de 4 autores americanos, e aí tem um tradutor. São 3 autores americanos e um brasileiro. Eu tenho ele físico, ele está na minha mão fisicamente, e eu ganhei ele, uma versão em PDF, completo. Qual é a diferença? Que o livro físico que eu tenho é de 2010, o livro que a Missão me deu é de 2007. Então, o livro que eu tenho é mais atual, fisicamente, e o outro provavelmente foi disponibilizado depois. Já aconteceu eu ter um livro físico de um ano e eu baixar ele mais atual. Ele vem completo. Se ele tiver a ficha catalográfica, considera-se então como livro físico. Outra coisa, que aí eu vou começar a preocupar um pouquinho vocês, tempo da obra. Primeira coisa, últimos 5 anos. Os livros acima de 2015. Gente, se por um acaso alguém estiver falando sobre Código de Processo Civil e usar uma obra de 2014, não vale mais, porque o Código de Processo Civil foi lançado, atualizado, em 2015. Então, nada de Código de Processo Civil antes de 2015 tem validade. Mas meus livros é difícil achar, tá? Podem usar obras até 10 anos. Não é muito bom. O ideal é de 5 acima. Mas até 2010, vocês podem, com muito contragosto, utilizar. Mas menos do que isso, não. Principalmente legislação. O que tem de emenda constitucional, projeto de lei, a modificação da lei, o que tem de ter isso aí para cá, de trabalho é todo novo. Né? Ou seja, vocês têm que fazer coisas atuais. Tá? Discutam isso, leiam isso, revisem esse material que vocês têm. Ok? Então, referência já sabe que é um elemento pós-textual. Apêndice, o que é um apêndice? São elementos elaborados pelo próprio autor, que não é o caso de vocês. Por exemplo, vocês que querem fazer um questionário, querem fazer uma entrevista com algum indivíduo para sua pesquisa, aquelas pesquisas e aquelas perguntas que você fez, elas foram produzidas por você que vão gerar um resultado. Essas perguntas são o apêndice. O anexo, por sua vez, é a mesma coisa, só que feito pelos outros. Por exemplo, se você tem necessidade de colocar o voto de um ministro do STF para corroborar com o seu trabalho, isso não foi você que produziu, é um anexo. Se você quer pegar uma resolução, um OJ, um projeto de lei, ou qualquer coisa do tipo, você vai colocar como anexo, tá? Porque vocês não produziram. Então, material suplementar de sustentação ao texto, ele vai ter que corroborar com o texto levantado, comprovação com documentos, instrumentos utilizados, ou seja, de modo geral, ele é anexo. Como é que se coloca o anexo e o apêndice? Observe. Apêndice A, apêndice B ou apêndice C, tá? Mesma coisa do anexo, anexo A, anexo B, anexo C, ou só anexo A. Isso é a forma de vocês botarem, é após a referência. Após a referência. Não é obrigatório ter. É um elemento não obrigatório.
Bom, nessa primeira parte a gente já foi. Eu vou encerrar, vou dar uma parcial de interromper a gravação. Primeira parte,